Você poderia explicar como que é o fenômeno da gamificação na prática e como que a gente pode associar ele à comunicação no geral, assim? Então, a gamificação, ela é um pouquinho... Qual que é a ideia da gamificação? Né? Que a gente, na verdade, vai falar sobre jogos e gamificação, mas acha que é a mesma coisa. Não, tá? Gamificação não é um jogo, na verdade. O que é gamificação? É uma atividade qualquer, né? Ela pode ser aplicada, por exemplo, dentro de uma empresa, associada, na verdade, a um público-alvo qualquer, né? Pode ser funcionários, pode ser, na verdade, consumidores de uma determinada marca e assim por diante. Ou algum tipo de público de interesse. Que eu posso te dar alguns exemplos. Então, a gamificação, na verdade, você vai ser uma atividade que utiliza algumas características e mecânicas de jogos. Então, por exemplo, eu posso estar o Duolingo, né? Khan Academy, exatamente, é uma ferramenta de educação no qual foi gamificado. Então, a ideia é que ela traz alguns conceitos de jogos e agrega para a questão qual a motivação. É você, na verdade, engajar em nível emocional. Tá? Então, a gamificação objetivo é exatamente o engajamento emocional. Então, isso é muito interessante para a publicidade, por exemplo. Né? Isso é um desejo. Você quer que esse engajamento, por exemplo, emocional em relação a um determinado produto é extremamente interessante. E ela se utiliza, então a gamificação acaba se utilizando de conceitos de jogos. Por exemplo, placares, porque são pontuações, você dá para eles troféus, né, ou medalhas, que notificam, na verdade, o jogador, né, desse processo. Então, no caso de exemplos de aplicação de gamificação, a gente tem vários exemplos, né? A gente tem, depois vocês podem até procurar. O slide, depois eu posso até deixar disponível, não sei se há meios de deixar disponível, porque eu coloquei alguns exemplos para vocês até pesquisarem por conta. Então, por exemplo, tem o Pain Squad, que é um exemplo clássico, que foi aplicado num hospital de crianças com câncer, e que tinha um problema, na verdade, a necessidade das crianças notificarem o nível de dor que elas estavam sentindo. Né? Então, eles criaram, na verdade, uma plataforma digital gamificada, né? Onde elas ganhavam medalhas, se comparavam. O lance social é muito importante, né? Você se comparar com outro, né? Não só uma questão de concorrência, né? Por uma questão é meio natural do ser humano, né? O ser humano ele gosta de ser individual, mas ele gosta também de moda, né? Ele gosta de se alinhar com o comportamento dos outros, né? Então, isso acaba engajando, né? Você sabendo que tem outras pessoas ganhando ali medalhas e uma pontuação dessa plataforma, vai acabar também te dando motivação para você agir como tal. Então, foi aplicado nesse hospital, né, essa plataforma gamificada, exatamente para os pacientes, que eram crianças, estarem notificando o seu nível de dor durante o dia. E, além de tudo, com outras funcionalidades, de notificar sobre tomada de alimentos e tudo mais, né? De medicamentos e tudo mais. Tem o aplicativo da Nike, né? Que serve para um público de interesse. Público de interesse, no caso, pessoas que querem emagrecer, pessoas que querem ter uma vida mais saudável, que também vai trabalhar com a mesma ideia, vai trazer alguns conceitos de jogos, como pontuação, definições de objetivos e metas, um feedback imediato, né, mostrando o que ele está atingindo, dando sempre uma mensagem ali positiva, representada por pontuações e troféus, e também que é importante, né, o caráter social. Então você também compartilha isso em redes sociais, se compara com amigos e assim por diante. E aí você vai ter vários outros, tá? Tem um exemplo que eu coloco aqui, que é o Power, que é para racionamento de energia. E o legal é que ele também acaba trazendo algumas mensagens, a plataforma, para quem está utilizando, algumas mensagens de conscientização de economia de energia elétrica, só que ele também mostra, legal, né, a parte social, ele mostra a vizinhança, né? Da vizinhança que está utilizando, como está esse consumo energético dos seus vizinhos, né? Exatamente para você poder se comparar e se policiar. Então, vai trazer novamente essa questão, né, da competitividade, da colaboração,
que é muito característico de jogos. Outro que eu acho muito legal também, DirecTV na equipe de TI, que aplicaram uma gamificação da falha. Eles queriam, na verdade, trabalhar, eles observavam, na verdade, que os seus funcionários tinham muita dificuldade em propor ideias, exatamente pelo medo da falha. Então, eles criaram uma plataforma, na verdade, gamificada, que quebrava essa barreira, esse medo da falha, né? Então, eles pediam na verdade, para funcionários estarem fazendo depoimento, assistindo vídeo de outros funcionários, fazendo comentários, etc, etc, etc. Dentro disso tudo tinha uma determinada pontuação, né? Então, se eu fizesse algum comentário sobre um depoimento de alguma pessoa, se eu colocasse alguma coisa para discutir, se por acaso eu fizesse a produção de um vídeo com uma experiência minha, eu ganharia também uma outra pontuação. Então, novamente, você está criando também ali com uma motivação específica, o objetivo é uma mudança de comportamento, nesse caso, só que com características de jogos. E isso é importante, viu, Letícia? Comentar, que muita gente acha que gamificação é um começo errado, pensar dessa maneira. Que gamificação é para aumentar lucros de uma empresa. A empresa que começar pensando assim, ela vai errar. A gamificação sempre é orientada ao jogador. Então, é bem UX, né? Bem experiência de usuário. Na verdade, você sempre tem que pensar a gamificação sobre o prisma de quem vai jogar, não, na verdade, do interesse da empresa. Obviamente, pode ter o objetivo do funcionário, pode estar casadinho com o objetivo da empresa, mas você tem que ter certeza disso. Então, se eu ofereço para o usuário, no caso lá do DirecTV, que é meu funcionário, eu não posso pensar em falar, vamos fazer esse novo processo aqui dentro da empresa e vamos gamificar isso porque eu quero faturar mais. Não. O que eles colocaram como objetivo? O objetivo era criar mais autonomia do seu funcionário, né? Vencer o medo de inovar, vencer o medo de falhar, na verdade. Então, veja que isso já torna mais próximo do objetivo do jogador, que é o funcionário. Obviamente, isso vai refletir na empresa? Claro que vai. Mas a gamificação, ela sempre tem que ser centrada no usuário, no jogador. Tá? E aí a gente pode trazer outros exemplos. Tá? Então, vai ser exemplos que envolvem, né, públicos consumidores. Então, você pode também trabalhar para um público-alvo, consumidor, como a Nike. Você pode também ter mais casos específicos, onde você tem uma determinada marca, e aí você quer Samsung, né? A Samsung tinha a Samsung Nation. Novamente, engajamento. Samsung Nation, qual que é a ideia? Ela cria, e sempre isso, a autonomia é um negócio que o ser humano adora, né? Qual que era a ideia da Samsung Nation? Eu tenho ali o fórum, né? Um grande fórum de perguntas, né? Por exemplo, de determinados aparelhos. Uma das coisas que o Samsung Nation, essa plataforma, promovia era que os próprios usuários mais fidelizados respondessem as perguntas de outros usuários. Então, dando autonomia, dando sensação de que você faz parte da Samsung, né? Você faz parte daquilo. Então, também criaram uma plataforma gamificada, onde os usuários que respondiam às respostas de outros usuários, que faziam o quê? Reviews de determinados produtos, respondiam a outros comentários e assim por diante, ganhavam diferentes pontuações e com isso iam conquistando medalhas, uma determinada pontuação que é compartilhada com a comunidade. Tá? Então, a ideia da gamificação é mais essa, né? A visão da gamificação é, dado um objetivo, né, é atingir um determinado objetivo, mas engajando emocionalmente o jogador. E você vai fazer, para você atingir isso, você vai utilizar também o quê? Mecânicas, características de jogos. Mas não é um jogo. Falei vários exemplos que tocam a área de vocês, né? Tocam aí publicidade, tocam diretamente jornalismo também. Né? Você tem casos até, viu, de gamificação de conteúdo. Tá? Então, assim, e essa que é a ideia, né? Eu acho que, de qualquer maneira, jogos é uma ferramenta de comunicação. Claro que é. Você pode
tratar qualquer conteúdo utilizando jogos. Só que eu falo de uma maneira que parece fácil, porque não é fácil. Tá? Essa é a grande questão. Tá?